Você que me perguntou se o cristão ele pode usar um cordão com uma cruz ou qualquer outro objeto, uma joia que traga em si um símbolo de fé, a minha resposta ela é muito objetiva. Não é conveniente que um cristão use qualquer símbolo, porque o nosso modelo a seguir são os nossos irmãos primitivos. A igreja do primeiro século, que foi aquela igreja fiel, aquela igreja cheia do Espírito Santo, eles não carregavam nenhum símbolo para demonstrar sua fé em Jesus. Até porque isso sempre foi uma prática pagã. Isso nunca foi prática do povo de Deus. Então, os primeiros cristãos, eles tinham muito cuidado em manter a sua fé nas suas origens. Quando nós estudamos o Novo Testamento, fica muito claro, porque o Novo Testamento ele foi escrito no primeiro século. E o que nós encontramos no estudo do Novo Testamento são conceitos teológicos. Por exemplo, quando você lê Hebreus capítulo 6, verso 19, você vai encontrar ali uma passagem que fala que a nossa fé é igual a uma âncora, ou seja, a âncora simbolizando a esperança. Quando você lê em outras partes do Evangelho, você encontra Jesus falando ali de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e assim o Filho do Homem, ele iria também passar 3 dias e 3 noites no seio da terra, ou seja, cumprindo as Escrituras, porque aquilo que aconteceu com Jonas era um simbolismo. E você encontra também passagem onde Jesus multiplica os pães e os peixes, onde Jesus diz que vai fazer ali dos seus apóstolos pescadores de almas, entre outras passagens, como o texto de Ezequiel no Antigo Testamento, Ezequiel 9, verso 4, onde é ordenado que seja colocado um sinal na testa dos escolhidos, e na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, o sinal ali é a letra T, que é o tal, a letra grega tal, que é retratada como um T. Então, assim, no Novo Testamento, você encontra conceitos teológicos, no Novo e no Antigo Testamento. Quando chega no final do segundo século, você já encontra sinais de que os cristãos eles buscaram retratar esses conceitos teológicos em símbolos de fé. Buscaram retratar essas passagens da Escritura que são apenas conceitos em iconografia. E já no terceiro, quarto século, isso foi só crescendo, daí entra as imagens na igreja e entra a idolatria. Então veja bem, a palavra de Deus ela vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, diz assim: não vos deixeis iludir, as más companhias corrompem os melhores costumes. Então observe bem, no Novo Testamento, onde fala da vida da igreja no primeiro século, você encontra conceitos teológicos, onde você lê a Escritura e você procura discernir espiritualmente aquilo que a palavra está te falando. Você ora e procura compreender pelo Espírito Santo o sentido desses conceitos que a palavra está falando. Mas quando chega no final do segundo século, os cristãos já estão se distanciando das suas origens, eles começam a se desviar, buscando ilustrações, iconografia, símbolos de fé. Porque você lembra? Jesus, ele multiplica pães e peixe, então eles buscam no segundo século retratar ali
um símbolo de fé, tendo o peixe como símbolo de fé. Eles buscam retratar o pão no que é conhecido como uma roda de 8 raios, que já passa a simbolizar o pão da ceia do Senhor. E também simbolizam a própria âncora, como um símbolo de esperança. Então começa a surgir esses símbolos aí na igreja, que até então eram práticas pagãs. Então veja bem, não há nenhum sentido para um cristão bíblico e verdadeiro trazer algum símbolo, igual é muito comum as pessoas usarem cruzes. Pare e pense um pouco. É uma coisa praticamente inconcebível imaginar que um cristão usaria no seu pescoço uma cruz, que era símbolo de vergonha e de condenação. Imagine que os cristãos do primeiro e do segundo século, porque a cruz ela só passa a ser retratada na igreja no quarto século, com Constantino. Depois de Constantino, no quarto século, quinto século, toda a igreja tinha uma cruz. Mas imagina antes disso, os cristãos que viram Jesus ser crucificado. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado. E eles viam todos os dias muitas pessoas sendo crucificadas, ladrões, criminosos. Agora imagine os cristãos usarem cruz como símbolo. Isso é algo inconcebível, isso é uma loucura, então não faz nenhum sentido. A pessoa hoje usa isso aí porque ele não tem conhecimento. E seja qual for o simbolismo, não faz sentido. Quando você tem o conhecimento, não faz o menor sentido. A palavra de Deus, ela vai dizer aqui em Provérbios, capítulo 13, ela diz assim no verso 20: quem caminha com os sábios torna-se sábio, quem se junta com os insensatos torna-se mau ou louco. É como diz a palavra aqui em 1 Coríntios: não vos deixeis iludir. As más companhias corrompem os melhores costumes. Então veja, é muito claro dentro disso que eu te expliquei, que eu estou te explicando aqui. Você encontra no Novo Testamento conceitos para que você venha refletir, para que você venha entender de forma espiritual. Agora, quando você busca trazer isso e materializar em símbolos, isso perde totalmente o sentido daquilo que as Escrituras estão querendo ensinar. Porque aí você passa a dar importância a objetos. Ah, esse aqui é o meu cordão com essa cruz, com esse símbolo, isso aqui é muito importante para mim. Não faz sentido. Não faz sentido. Ah, eu vou fazer uma tatuagem de uma cruz ou de uma letra, igual muitos fazem hoje. A letra é fé. Não faz o menor sentido, apesar de que a tatuagem ela profana o corpo, porque o nosso corpo é sagrado, segundo o que diz 1 Coríntios 3, verso 17, e 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 ao 20, que o nosso corpo ele não pertence a nós, ele é templo do Espírito Santo. Então a tatuagem ela profana o corpo que é sagrado. Profanar significa tornar algo que é santo, torná-lo comum. Então, se a pessoa ele não tinha o conhecimento, ele se arrependa e se converta. Porque Deus ele não vai levar em conta o tempo da ignorância, mas é anunciado a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porque Deus ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do seu Filho Jesus Cristo, o qual ele ressuscitou dentre os mortos. Então, meu amigo, é muito simples de entender, é só você crer no que está na Bíblia, porque cristianismo com excelência é o que a Bíblia ensina, porque quando chega ali no final do segundo século,
A igreja foi ladeira abaixo, se corrompendo na idolatria, em filosofias, em muitos desenvolvimentos teológicos, e foi se distanciando da palavra. E chegou aonde a gente vê hoje aí essa confusão. Mas o caminho é a palavra de Deus.